Na verdade, quem gosta dessa parte e sempre estuda é a Sandra, né? Então, eu estou bem ansiosa para saber sobre o tema. Aí eu vou passar a palavra à Fabiana, que é a palestrante de hoje. A Fabiana, se quiser começar. Boa tarde a todos, vocês me ouvem bem? Me ouve, Elaine? Sim. Sim. Ah, tá bom, só me dá esse feedback. Então, eu quero agradecer, primeiramente, ao convite feito pela Sandra, o seu convite para estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema, que para mim é apaixonante por esse trabalho que a gente faz, e por ver tantas pessoas que estão tendo contato com essa abordagem, que tem tantos resultados positivos, não se trata da vida profissional de cada um, mas se trata da nossa vida pessoal. Em primeiro lugar, a gente olha para a gente, e a partir desse olhar, a gente começa a olhar para os outros também de uma forma diferente. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar falando isso para os mediadores aqui, para todas as pessoas que estão presentes. Quem tiver perguntas, pode fazer para a Elaine ou para a Sandra, elas vão direcionar as perguntas também, tá? Então, eu estou também aqui disponível. Eu gosto, na verdade, não de apenas falar, né? Palestrar, vamos dizer assim, eu gosto de interagir com as pessoas, e eu acho que isso é importante, para que a gente tenha essa conexão, né? Afinal, o que a gente vai falar aqui é sobre conexão, sobre relacionamentos, sobre a vida, sobre como tudo isso funciona, como essas relações, essas conexões se interligam, como tudo isso vem parar no judiciário, como os conflitos acontecem, como nós, através de um olhar diferente, de um olhar amoroso, de um olhar que entende os relacionamentos, os contextos das pessoas, faz com que esses conflitos possam se dissolver, né? Às vezes de uma maneira que a gente fala, nossa, era isso, né? Parece simples, né? Para quem está de fora, às vezes olha para aquele conflito, acha que é algo simples, mas para aquela pessoa, ela não entende, né, o que é que está por trás daquele conflito, e por que aquilo vem parar, né, no judiciário, porque eles estão ali brigando. Então, por isso eu quero que vocês também interajam comigo, tá bom? A Elaine está aqui. Elaine também, se tiver dúvida, pode me perguntar. Sandra também? A minha primeira dúvida já é o que é PNL. Eu até fiquei meio assim. Já vou falar, então, isso para vocês. É muito legal, porque esses estudos que a gente traz das constelações, o direito sistêmico, ele tem influência de várias abordagens, né? Então, vou falar, por exemplo, primeiro, o que é direito sistêmico para mim? É uma abordagem que facilita a solução de conflitos. É uma abordagem que amplia a consciência das partes sobre o que está acontecendo, qual a real necessidade por trás daquele conflito, e a partir desse novo olhar, as pessoas podem, por elas, né, não pelo juiz, mas por elas mesmas chegarem naquilo que a gente chama de uma boa solução. Então, nós como profissionais, tanto advogado, quanto juiz, quanto mediador, eles se tornam facilitadores. É diferente de nós estarmos ali na posição daquela pessoa que vai resolver o problema. Nós estamos ali como facilitadores de ampliação de consciência. Não significa que não estaremos fazendo a nossa tarefa, porque advogado continua sendo advogado, o mediador vai continuar sendo mediador, o juiz, a mesma coisa. Mas, se as partes estão abertas para uma compreensão maior, entendendo para onde está olhando, a gente até tem uma frase muito bonita, né, que um dos colegas aqui comentou, da doutora Vanessa, ela fala muito disso, para onde olha o amor, né, daquela pessoa? E a gente fala, às vezes é um amor cego, né, ela está olhando para um lugar
que a gente nem sabe, às vezes está repetindo um padrão de comportamento que vem dos pais, que vem da família de origem, das experiências que ela já teve, mas a gente não conhece nada daquela pessoa que está chegando, absolutamente nada. Né? Então, com essa abordagem em que nós olhamos para todo o sistema, ou seja, para tudo, aquela pessoa como sendo um ser integral, com todos os contextos envolvidos, as suas necessidades, a gente também pode facilitar esse processo de uma boa solução. E nisso, eu posso trazer a constelação, eu posso, junto com a constelação, tem o processo da programação neurolinguística, então, essa também foi uma das fontes estudadas por Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, como uma forma de compreender melhor o que passa na cabeça da outra pessoa. Né? A programação neurolinguística trata basicamente da comunicação, né? A comunicação interna e a comunicação externa. Aquilo que eu vejo em mim, aquilo que eu vejo no outro, aquilo que são os meus filtros de percepção. Todos nós temos formas diferentes de nos comunicar, mas a gente acredita que a nossa forma de comunicar é melhor que a do outro. Às vezes, inclusive, a gente acredita que nós estamos nos fazendo entender, mas as pessoas não estão entendendo. Por quê? A forma de compreender o mundo daquela pessoa é diferente, porque passa pelo que a gente chama de filtros de percepção. Então, imagina o seguinte, nós temos todos os sentidos desenvolvidos. Então, audição, tato, paladar, olfato, visão. Então, a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, né? É aquilo que a gente sente também no nosso corpo. Muitas vezes nós não damos atenção para isso. E tanto a PNL quanto as constelações familiares, elas trazem essa informação para a gente, que é algo sentido, não é algo pensado em primeiro lugar. Né? A gente acredita que decide as coisas pela razão, mas nós decidimos pela emoção. A razão justifica a emoção. Né? Se nós pararmos para pensar, as nossas decisões, elas são tomadas porque algo aconteceu aqui dentro de nós primeiro, que depois subiu, né, que vem aqui toda aquela parte, o raciocínio, tem pessoas que são muito racionais e evitam a parte emocional, né, ter contato com essa parte emocional. Então, a programação neurolinguística ajuda nesse sentido, de nós compreendermos melhor a outra pessoa. Então, pensa o seguinte, às vezes, vocês como mediadores comecem a observar as pessoas. Nós temos todos esses sentidos, a gente percebe o mundo que está ao nosso redor através deles, mas nós temos um sistema preferencial. Tem pessoas que, vendo, aprendem melhor. Tem pessoas que, escutando, aprendem melhor. E tem pessoas que, sentindo, aprendem melhor. Então, às vezes, percebam o seguinte, numa sala de aula, por que a gente coloca imagens? Por que tem escreve na lousa? Por que tem slide? Porque tem muitas pessoas com uma preferência visual. E, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa, ela fica assim, não entendi, não entendi. Essas são aquelas pessoas que você precisa desenhar. A gente brinca, mas é a verdade. E não é algo pejorativo, é algo que é do sistema representacional daquela pessoa. As informações chegam mais rápido a ela quando eu pego um papel e eu começo a colocar, escrever. Eu coloco, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Tem essa opção, tem essa opção. Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Ela, agora eu entendi, porque ela viu. Quando você está falando, ela não está conseguindo formar a imagem na cabeça dela, de como isso funciona na prática, né? Tem outras pessoas que só ouvindo, ela vai captar a informação. Então, vocês vão perceber até na forma de se comunicar. Uma pessoa que tem uma preferência visual, ela gosta de mais detalhes. E a pessoa que tem um sistema auditivo, que é aquela que aprende mais rápido, que... Sabe aquelas pessoas na faculdade que elas nem fazem anotação? Aí chega na prova, tira 10? A gente fala, mas como pode? Eu escrevi tanto, não é assim? Porque a percepção dela, ela aprende melhor assim, né? Mas elas são aquelas pessoas que gostam de saber
o que está, assim, ela não gosta que você conte muita história, ela gosta de ser assertiva, né? Então, ela quer saber rápido o que está acontecendo. Então, você não vai ficar contando todo o processo, ela quer saber o resultado final daquilo. E tem pessoas que são o quê? Mais sinestésicas. O sinestésico, ele gosta o quê? De sentir. Então, sabe aquelas pessoas que às vezes gostam de conversar tocando? Então, você conversa com essa pessoa mais no sentir. Como você se sente a respeito disso? Porque ela não vai nem para cá, né? E nem vai ficar, né, a audição, visão, ela vai o quê? No sentimento, na sensação que ela tem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto, eu tenho uma preferência visual e sinestésica. Então, eu aprendo vendo e escrevendo. Eu gosto de escrever, eu gosto de ver as imagens, e eu gosto de fazer. É uma forma de aprender. Então, assim, essas comunicações, elas são importantes porque quando o cliente chega, eu já percebo pela postura dele. Quando a gente fala, né, nos cursos de mediação, fala muito sobre a linguagem verbal e não verbal. Tom, ritmo de voz, isso tudo vem da programação neurolinguística. Tom, ritmo de voz, a palavra, o tipo de palavra que se usa, se são mais no sentido visual, se são mais no sentido auditivo. Então, às vezes, você percebe que tem pessoas que falam assim, isso não está claro para mim. Eu preciso ver. Aí você já percebe que é uma pessoa que eu preciso realmente escrever para ela, mostrar uma imagem de como isso ficaria. A outra pessoa fala assim, isso não está em sintonia para mim, não vejo harmonia. Então, são palavras mais no sentido que auditivo. E tem pessoas que são mais no sinestésico, ela fala, eu não me sinto bem com isso. Então, começa a perceber como a pessoa fala, o tom de voz, né, se aumenta o tom, se não aumenta, tudo isso tem influência, tudo isso tem significado. Né? E isso é em qualquer tipo de atendimento, seja dentro da advocacia, seja referente à constelação familiar, porque nos nossos atendimentos com a constelação, a gente também vai perceber as palavras que as pessoas usam. Às vezes, essa escuta ativa, que a gente fala muito na mediação, também se trata de você perceber quais são as palavras que são mais repetidas por aquele cliente, por exemplo. Às vezes, uma palavra que o cliente diz no começo de toda a fala dela é o que vai desenrolar aquela situação. E às vezes a gente não percebe, porque a escutativa é você realmente estar ali disponível no momento presente, ouvindo aquela pessoa, para depois você fazer uma pergunta ou você falar alguma coisa, né? Se colocar também num lugar de observador, né, com empatia e tudo mais. Mas, às vezes, a pessoa conta, assim, uma história enorme e você não conseguiu ainda entender o que ela quer. Talvez, assim, não teve realmente essa escuta, estava mais preocupada em responder. O que eu deveria responder para essa pessoa, né? Então, às vezes, as pessoas falam assim, está me faltando segurança, porque eu não confio, porque, sabe, palavras, assim, que são muito ligadas a adjetivos, né? E valores, crenças, são palavras que a gente pode explorar um pouco mais. Então, eu pergunto, mas o que significa para você ter segurança? Porque, às vezes, a gente propõe um acordo, vamos supor, está lá numa sessão de mediação, e aí começa não me sinto seguro com isso. Ou seja, tem uma questão, a segurança para ela tem um significado. Então, a pergunta seria, o que faz com que você não se sinta seguro? Ou o que significa segurança para você? Entende? Porque aí ela vai trazer o significado real e qual é a necessidade por trás daquela fala dela. Pode ser, e aí vamos entrar aí no que a gente fala, né, do sistêmico, né, tanto das constelações, do direito sistêmico. Pode ser que essa segurança que ela está buscando é algo que ela não teve na vida dela, é algo que ela já vem trazendo do contexto familiar. E ela está buscando uma segurança em outras pessoas.
né? Talvez naquele acordo, naquele processo, ou naquela ligação que ela tem com aquela outra parte, porque o processo, né, sei que aqui a gente fala muito dos processos familiares, mas a constelação, o pensamento sistêmico, ele pode ser usado em qualquer área, né? Então, a gente fala, o processo, ele mantém o vínculo entre as pessoas. Porque enquanto elas estão ali presas naquele processo, elas estão emaranhadas, elas continuam revivendo aquela situação, né? Aquilo que está acontecendo, remoendo. E, às vezes, elas não conseguem sair daquele emaranhado, elas acreditam que não tem uma solução, né? Por exemplo, as questões de dívidas, né? Será que as pessoas realmente querem sair? Qual é a crença que ela tem a respeito disso? Quantas perdas essa pessoa ou a família dela já teve? Quantas dívidas elas já tiveram que não foram pagas? O que não foi recebido? Tudo isso tem influência, está dentro da lei da compensação, né? Então, a gente fala que o direito sistêmico, as constelações, o pensamento sistêmico, vou usar o sistêmico em si, né? Ele vem para trazer essa ampliação de consciência, né, de que nós devemos perceber muito mais do que aquilo que as pessoas estão trazendo para nós, né? Então, falando do pensamento sistêmico, a gente fala assim, nós não somos isentos, e aquilo que nós fazemos influencia outras pessoas, porque nós estamos todos conectados, e nós todos estamos conectados, né? Então, imaginem o seguinte, nós aqui nesse momento formamos um pequeno sistema. Eu estou aqui fazendo uma palestra dentro do sistema da CEPOM aqui. Estou aqui nesse sistema. Então, dentro desse sistema existem o quê? As regras do jogo. Todo sistema tem, né? Se você vier, por exemplo, para a OAB, um outro sistema. Se eu for para um sindicato, para uma associação, tudo isso são pequenos sistemas que interagem, né? A escola é um sistema. Os ciclos de amizades, círculos de amizades são um sistema. E aí eu escolho fazer parte desses sistemas ou não. Mas todos aqui vieram de um sistema também. Então, imagina que nós temos 24 pessoas aqui conectadas nesse momento, são 24 sistemas atuando dentro deste outro sistema. E tudo isso tem influência. Se nós estamos juntos aqui, neste momento, é porque temos uma conexão entre nós. Estamos aqui querendo saber sobre o mesmo tema. Estamos aqui querendo saber como podemos, talvez, auxiliar as pessoas ou facilitar a solução de conflitos, né? Através da nossa atuação, do nosso trabalho. Talvez estamos aqui também querendo melhorar as nossas relações, olhar para os nossos sistemas. Então, existem várias motivações e estamos todos aqui. Tudo que nós fazemos influencia as outras pessoas, indireta ou diretamente, consciente ou inconscientemente. É que nós não temos essa percepção. Muitas vezes a gente acredita que aquilo que a gente está fazendo não tem influência para outras pessoas, mas tem. Deixa eu só encostar aqui um pouquinho, gente. Desculpa, gente. Então, é importante que a gente comece a perceber o que a nossa conduta influencia nas outras pessoas, como elas se sentem com aquilo que a gente faz, né? Se eu saio de um sistema e eu tenho raiva de tudo do que aconteceu, essa minha raiva também vai influenciar outras pessoas aqui, né? Aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo, também influencia as pessoas. Se eu me sinto à vontade em estar aqui, ou se eu não me sinto à vontade, se eu me sinto acolhido, se eu não me sinto acolhido, né? Então, essa conexão, ela pode ter conflitos, né, ou não. Então, tem pessoas, a gente vai perceber assim, vocês têm aqui esse sistema, talvez muitas pessoas aqui se conheçam. Com uns você tem mais afinidade, com outros não.
né? E isso também depende muito do quanto existe a afinidade, as experiências, as crenças, com quem aquela pessoa a quem nós nos aliamos, vamos dizer assim, se parece mais, né? Às vezes com alguém do nosso sistema, qual é a segurança que eu tenho ou não em relação às pessoas. Então, assim, existem sistemas dos quais nós podemos sair. Então, imagina que nós estamos aqui, né, ou nessa reunião, ou fazemos parte deste grupo, e eu sinto que eu não quero mais ser um mediador, eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Não faz mais sentido para mim. Eu posso ir embora daqui e não querer mais ficar. Né? Eu posso me desligar desse sistema, sabendo que eu tive influência, que eu fiz parte durante o tempo em que eu estive ali. Agora, e no sistema familiar? Eu posso chegar e dizer assim, não quero essa família, não foi boa para mim, não quero saber de vocês, eu cortei os laços, eu vejo muitas pessoas falando assim, cortei os laços, agora não tenho problema mais. Não é assim que funciona, infelizmente. Porque aquilo que acontece aqui com o nosso sistema influencia em quem nós somos hoje. Nós temos aqui nós somos formados por pai e mãe. Então, eu tenho aqui do meu lado direito pai, aqui do meu lado esquerdo a minha mãe. A união do meu pai com a minha mãe é que me trouxe aqui. E se o meu avô e a minha avó não tivessem se encontrado, não teria minha mãe. Se os meus bisavós não tivessem se encontrado, não teria minha avó, e assim por diante. Ou seja, todas essas pessoas têm importância, têm lugar e têm influência na nossa vida, mesmo que a gente não queira. A gente muitas vezes não sabe, e a maior parte, né, não sabe o que aconteceu lá atrás, e a gente julga muito as pessoas do sistema. Mas a gente começa a trabalhar aqui o não julgamento, e esse não julgamento começa pela nossa família de origem. Quanto mais nós julgamos a nossa família, quanto mais nós dizemos que ela é errada, mais atraímos daquilo que não queremos. Quando nós olhamos para trás e dizemos, a relação de vocês não é boa, vocês têm uma relação abusiva, ou você não é um bom pai, você não é uma boa mãe, o que acontece? Possibilidades, né? Aqui eu falo uma possibilidade entre muitas, porque são muitas possibilidades dentro dos sistemas, mas a possibilidade é de que você ou repita os relacionamentos ou tenha relacionamentos que não deem certo, ou não queira sair do próprio sistema, continua ali cuidando dos pais, querendo resolver o problema dos pais, né? Então, nós somos influenciados por este sistema que nos gerou. E é importante nós começarmos a olhar para ele com respeito, com amor, sem julgamento, sabendo que eles fizeram também o que estava dentro do alcance deles, ainda que eles tenham tido comportamentos que, ao nosso ver, sejam comportamentos negativos, seguindo aqui a nossa consciência moral, né, que trouxeram prejuízos, mas todas essas pessoas, independente do que fizeram, se viveram muito tempo, se não viveram, se existiu aborto, se existiu mortes prematuras, assassinatos, todas essas pessoas fazem parte, né? Esse é o primeiro princípio sistêmico que a gente traz. Todas as pessoas fazem parte, independente do que tenha acontecido. Pensem o seguinte, vocês estão aí, e aí você fala assim, o meu avô, ele foi uma pessoa ruim, né? O meu avô era uma pessoa, bebia muito. Provavelmente tem o filho bebe, aí depois vem o neto bebe, começam as repetições de padrão. Ou ele é excluído, e aí vamos supor que ele saiu do sistema. Como você se sente percebendo agora que todos fazem parte e que se ele não tivesse vindo, você não estaria aqui? Talvez mude um pouco a percepção, né, de cada um de nós. De que, olha, era o que tinha que ser, aquela pessoa estava no lugar certo. E com toda essa dificuldade, eu estou aqui. A verdade é que muitas pessoas
pagaram um preço muito alto para que nós estivéssemos aqui hoje. A vida daquelas pessoas, dos nossos antepassados, foi muito mais difícil que a nossa, se a gente for olhar para tantas guerras que eles passaram, fome, e tantas dificuldades financeiras e perdas e etc. Então, essas dificuldades, elas também influenciam na nossa vida. Mas eles ainda pagaram um preço mais alto do que a gente, né? Então, eles têm um lugar nesse sistema e deve ser respeitado. Isso é muito importante, né? Quando nós excluímos, atraímos mais situações conflituosas para a nossa vida. Da mesma forma, a gente diz que dentro dos sistemas, todos têm o seu lugar. Então, não adianta a gente achar que a gente tem um lugar melhor do que o outro, que eu posso passar em cima do outro, porque não é assim que funciona. Existe uma lei, né, sistêmica que o Bert traz, que é a lei da hierarquia. Todos têm o seu lugar, né? E quando eu não estou no meu lugar, seja como filho, seja como pai, seja como profissional, eu vou ter desequilíbrio, eu vou ter conflitos na minha vida. Então, imagina o seguinte, que existe uma ordem, eu sou a filha aqui, então eu tenho aqui os meus pais, né, tenho aqui meus avós, mas o que acontece quando eu, como filha, me coloco no meio do relacionamento dos meus pais? E aí eu venho e fico aqui, ó. E vocês imaginem que eu cheguei aqui, aí tá aqui meu pai e aqui tá minha mãe. Só que esse é o meu lugar, nesta linha? Não. O que eu faço? Às vezes, os pais brigam. E o que os filhos, por amor, fazem? Ou os pais até colocam os filhos nessa condição? Os filhos vêm para esse lugar como sendo o mediador do conflito dos pais. E aí, assim, aqui eu estou falando para mediadores. Uma grande possibilidade, né, de nós que vamos para a área do direito, que vamos para a área da mediação, é de que a gente olhava para os conflitos e para as dificuldades dos nossos pais, e nós queríamos fazer o quê? Justiça. A gente queria mediar o conflito deles, a possibilidade que nós somos crianças que ficavam aqui no meio, e os pais, às vezes, não se olhavam, né? Porque quando nós estamos aqui, perceba o seguinte, o pai e a mãe não estão olhando um para o outro, não está cuidando do relacionamento deles, né? Quem está fazendo isso? O filho que está aqui, que ora olha para o pai, né? E o pai fala, sua mãe é... Aí ele vem aqui, olha para a mãe, e aí fica aqui, como se fosse o pombo correio, né? Tendo que falar para um e falar para o outro. Então, esse filho não está no lugar dele de filho, tá? Como mediador. Então, muitas às vezes se tornam mediadores, né? E claro, gente, tudo isso é um processo inconsciente, e eu estou falando aqui de possibilidades, não estou falando, é isso. Cada um de vocês tem a sua motivação para estar no lugar que vocês estão hoje. Não existe um certo e errado, um bom e mal, existe aquilo que é. É o contexto de cada um, tá tudo certo, tá bom? Então, essa é uma possibilidade. Agora, imagina se eu saio deste lugar, mas eu quero, dizer que eu venho aqui, ó, um pouquinho mais para cá, e eu quero ocupar o lugar dos meus pais, cuidando dos meus pais. E aí, ao invés de ser filho, eu me torno pai ou mãe dos meus pais. E eu quero dizer para eles o que eles devem fazer, o que é bom para eles, né? Ou eu quero dizer que eles estão errados. Começam a existir os conflitos, né, entre pai e filho, porque não está se respeitando essa hierarquia, essa ordem, é o que a gente fala de precedência. Às vezes os irmãos não sabem qual é o lugar deles, e eles disputam um lugar, a gente vê muitos conflitos de irmãos, porque eles não sabem qual que é o lugar, um quer ocupar o lugar do outro. Às vezes o mais novo acredita que o mais velho tem mais privilégio, ou vice-versa, e aí eles disputam o lugar. E, no fundo, disputando o amor dos pais. Isso a gente vê, é muito comum. E uma outra lei que a gente traz é a lei do dar e receber, ou dar e tomar, a lei do equilíbrio.
Em todas as relações, gente, é preciso ter equilíbrio naquilo que eu dou e naquilo que eu recebo. Com todo o respeito, eu estou aqui falando para mediadores. E a gente sabe que quando nós estamos num processo de aprendizagem, e eu falo também por mim, tá? No começo, a gente está aprendendo, a gente quer fazer um trabalho voluntário, às vezes a gente entra, eu já fui muito staff em cursos, quando eu iniciei. Quando você está no processo de aprendizagem, existe uma troca, porque você está aprendendo. Então, você está doando seu tempo, mas em troca do aprendizado. A partir do momento que você sente que você já tem a habilidade para fazer aquilo, você quer receber, porque isso está dentro da lei do equilíbrio. E o dinheiro, a gente fala, ele está a serviço da vida. Não se trata de... muitas pessoas veem o dinheiro como algo negativo, eu tenho que fazer muito, mas eu não posso receber. Né? Isso depende muito do que as pessoas ouvem, do sistema de cada um, né? Do que os pais falavam a respeito do dinheiro. Você tem que dar mais aos pobres, ou o dinheiro é ruim, as pessoas que têm dinheiro é arrogante. E eu estou falando porque eu ouvi isso muito também, né? Então, quando a gente começa a ter esse conhecimento, a gente sente que já começa a ter um desequilíbrio. Então, a gente quer receber por aquilo que a gente está fazendo, porque a gente está doando o nosso tempo para aquele trabalho. E isso está certo, está dentro da lei, né? Dessa lei que a gente fala sistêmica, né? De todas as relações. Isso é no trabalho, isso é na vida pessoal, né? Nas amizades, né? A gente busca esse equilíbrio. Entre os pais e os filhos, a gente não existe esse equilíbrio de devolver para os pais. Então, a gente recebe a vida, a gente recebe o que eles nos deram, e aquilo é como se fosse o quê? Eles nos deram de presente, mas não para a gente devolver, para a gente passar adiante. E como é que nós passamos essa vida que recebemos adiante? Através dos nossos filhos, através do nosso trabalho, daquilo que a gente faz pela humanidade. Então, a gente passa aquilo que eles nos deram, a gente não devolve. Tem filhos que às vezes se sentem tão culpados que querem fazer muito pelos pais. Então, a gente percebe assim, quando eu tiver bastante dinheiro, eu quero trabalhar muito, porque meu objetivo de vida é dar uma casa para os meus pais. E aí a pessoa só tem aquele objetivo na vida, porque ela se sente culpada, porque os pais também não puderam ter. Não estou dizendo que é errado, né? Porque é lógico, a gente quer ajudar a nossa família, e está tudo certo. Mas é a forma como a gente inconscientemente vai fazendo os movimentos, né? Se eu faço um movimento de querer fazer isso, mas eu também estou olhando para a minha vida e não só para os meus pais, ok, né? Isso é de cada um, né? Mas se eu deixo de viver a minha vida para viver em função deles, aí talvez eu já não esteja no meu lugar. E a lei do equilíbrio começa a cobrar, porque eu tenho uma possibilidade de ser aquela pessoa que eu não vou sair de casa, eu vou continuar vivendo com os meus pais até né, a minha vida inteira, porque eu não fui para a vida. Ontem eu ouvi uma aluna dizendo que conhece uma pessoa que está com 50 anos de idade e que ela sentiu muita culpa porque ela comprou um apartamento e ela queria sair da casa dos pais. Ela não conseguiu até hoje morar nesse apartamento. Ela ia para lá, se sentia muito mal, voltava para a casa dos pais, né? E ela falava, quando eu vou para minha casa, eu tenho pesadelo, porque ela sentia culpa e ela dizia, mas e se acontece alguma coisa com eles? Eu vou sentir mais culpa ainda, porque eu estava ali cuidando da minha vida e não estava olhando para eles. Isso é uma falsa sensação de controle, porque a gente acredita que se nós estivermos ali, olhando para aquelas pessoas, nada vai acontecer. Mas não é assim que funciona. Os pais, quando eles realmente querem ver os filhos bem, eles querem que os filhos vão para a vida, eles querem que os filhos façam as coisas por si. E fazendo as coisas por si, eles estarão fazendo pelos pais. Isso que é importante perceber, né, e entender. Então, todos esses relacionamentos, esses emaranhados, essas leis, elas atuam dentro dos processos, né?
quantas pessoas vêm com dificuldades, aqui eu falo mais facilmente do direito de família, porque a gente percebe muitas vezes que aquelas questões de família ou as situações que as pessoas passaram na infância é aquilo que muitas vezes está sendo repetido no processo. Então, disputa por guarda, alienação parental, agressão física, moral, de todas as formas. E aí, fazendo perguntas, né, às vezes, a gente fala muito da constelação, mas a constelação não significa que eu vou fazer a constelação, colocar a pessoa e colocar um boneco, mas é aprender a fazer perguntas sistêmicas, né? Entendendo como foi o contexto de vida daquele cliente, o que faz com que ele tenha aquele processo, aquele conflito, aquela mágoa em relação a outra pessoa. Muitas vezes ela se dá conta de que ela também foi uma pessoa alienada na infância, que a separação dos pais também trouxe muita dor, e que também ali naquele lugar está repetindo um padrão. Quando toma consciência desse padrão de comportamento, a pessoa pode mudar. Ela pode sair daquela raiva, daquele ressentimento, entender, por exemplo, que no caso da guarda, né, no caso dos filhos, esse emaranhado faz com que ele não esteja realmente olhando para o filho, que é a pessoa mais importante dentro daquele movimento, que vai mais sofrer, né? Então, comece a entender que rompe-se a conjugalidade, mas a parentalidade sempre vai existir. E aí passa a respeitar, né, tanto o pai quanto a mãe, respeitar o sistema do outro. Por quê? Porque cada um dos dois vive naquela criança, assim como os nossos pais vivem em nós. Então, se eu excluo uma parte, se eu excluo meu pai, se eu excluo a minha mãe, eu estou excluindo uma parte de mim também. Como é que os filhos se sentem quando uma das partes dele é excluída? São pessoas que são fragmentadas. Tem dificuldade, às vezes, de olhar para o masculino, tem dificuldade de olhar para o feminino, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque não tem dentro de si pai e mãe integrado. Né? Então, o que a gente traz aqui é uma visão de como os relacionamentos funcionam e como nós podemos, com a nossa atuação, facilitar esse olhar para as partes, né? Em qualquer área do direito, a gente está falando, por exemplo, do direito do trabalho, né? Quando olhamos para a lei da compensação, aquilo que um recebe, aquilo que um dá, o quanto que o reconhecimento é importante, né? Eu digo que nós, seres humanos, queremos a mesma coisa, todos nós. A gente não verbaliza dessa forma, mas todos querem ser amados e reconhecidos. Todos querem ser vistos. E essa é uma busca, né, de todos nós. E quando nós aprendemos a olhar para o outro, aprendemos a respeitar as outras pessoas, isso também reflete em nós. Então, eu sei que aqui eu me empolgo, vou falando, mas eu gostaria que vocês, então, me falassem, fizessem perguntas. Elaine, Sandra. Oi, Fabiana, eu nem sei o que perguntar, porque como eu gosto muito desse tema, então, assim, tudo para mim faz muito sentido, né? E também como eu já fiz, assim, até eu fiz aquele curso com a doutora Vanessa Alfieri lá, Percepção Sistêmica, então, mesmo que eu não tenha prática, é um assunto que eu gosto muito, eu me interesso muito. Então, assim, para mim, tudo faz sentido nesse tema, entendeu? Então, não sei se teria uma pergunta especificamente, porque eu gosto de aprender isso. Eu acho que na prática mesmo é mais difícil a gente lembrar e fazer tudo isso, né? Mas, assim, eu adoro esse tema, então não tem nem o que falar. O que é legal, né, Sandra, que eu trago aqui os conceitos, mas quando a gente... Porque nos cursos a gente faz isso, né? Hoje eu também dou curso, dou formação, você sabe disso, eu também estou dentro da OAB como presidente de comissão, então o nosso trabalho é mostrar como isso funciona na prática.
porque esses princípios, quando a gente começa a aprender, a gente se encanta com isso, né? Sim. A gente fica, uau, mas tá, pertencimento, como isso interage? Como eu posso utilizar isso no meu dia a dia? E eu digo assim, são pequenos passos todos os dias, porque a gente não sabe, a primeira coisa, a gente entender que não sabemos nada a respeito do contexto daquele cliente. A gente, às vezes, olha para aquela história que o cliente está nos contando e a gente acredita que sabe o que o cliente quer, mas a gente não sabe, porque aquilo é uma parte, e aí eu iniciei falando da PNL, aquilo que o cliente está contando já é uma parte da história que já foi modificada pelos filtros de percepção dele. Então, conforme aquela informação, aquele fato chega até aquela pessoa, ela vai omitir, generalizar, distorcer. Então, tem muita coisa por trás, né, do que o cliente está trazendo. E é a vivência do dia a dia, quando a gente vai se abrindo para esse movimento, percebendo a outra pessoa, é que a gente vai conseguindo realmente fazer a aplicação prática, né? Ontem mesmo eu estava numa aula e aí a cliente e a aluna falou assim, Fabiana, eu queria saber porque eu tô atendendo uma cliente trabalhista e ela não quer fazer acordo e a gente percebe que tem muita mágoa porque ela falou que ela gostaria que os bens do dono da empresa fossem penhorados, que ela queria levar até o fim, só que o dono da empresa já fez a proposta de acordo do valor da execução, só que ele quer parcelar, eu acho que em 5 vezes, e eu já disse que é um bom acordo e tal. E aí eu falei assim, vamos fazer um exercício, né, você, né, aqui mesmo, né, na tela, falando para ela, coloca aí uma pessoa para representar o seu cliente, né, primeiro que a gente faz com todo respeito, né, gente, porque ali é para ela olhar para ela, né, porque é ela que está pedindo para entender esse movimento, né, então o que eu disse para ela, agora me conta, conversa com esse cliente como se você estivesse conversando nesse momento. E aí ela foi trazendo as falas. E a forma como ela ia falando com o cliente, a pessoa que estava lá do outro lado representando o cliente já ia se fechando. E aí eu perguntei assim, você que está representando o cliente, o que você sente? Aí eu sinto que ela não olha para mim, que ela não está entendendo o que é a minha dor. E na fala dela, realmente ela não estava entendendo a dor. E aí eu perguntei, o que você sente agora? Ela falou assim, agora eu estou vendo que realmente eu não consegui entender a dor dele. Porque eu acho assim, tá tão fácil, é só chegar e fazer um acordo, né? E aí eu falei assim, então, olhe para ele e diga assim, imagina que você tem aí seu sistema, imagina ali toda a crença dele, a dor dele, imagina que a dor dele está ali e que você, mentalmente você vai dizendo, eu reconheço a sua dor. E aí você, na sua fala, na forma de conversar com esse cliente, você vai dizer para ele, olha, eu entendo a sua dor, eu sei que para você foi muito difícil, mas talvez esse acordo, neste momento, possa te trazer um pouco mais de paz. E ela foi repetindo isso para a pessoa que estava representando. É um acordo que está dentro daquilo que é o valor da execução. Talvez, neste momento, isso possa compensar um pouco aquilo que aconteceu, né? E aí entrar num equilíbrio. Então, perceba que usando a lei sistêmica, eu fui falando frases que a pessoa nem sabe que é ou não. E aí, quando ela foi falando isso para esse cliente, o representante do cliente ia se abrindo. Aí o cliente parou, olhou assim para ela. Aí eu falei, o que você está sentindo? Ela falou assim, nossa, agora eu senti que ela reconheceu a minha dor, ela reconheceu o que eu queria que ela entendesse e que nesses anos ela não entendeu. E a reclamação dessa advogada era assim, já é uma relação tão desgastada, eu já estou cansada, para mim é um blá, 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 entende? E aí eu virei para ela e falei assim, qual é a sua intenção por trás de tudo isso? Porque tem a intenção dos honorários também, o tanto que esse processo está demorando, que você já está cansada. E ela falou assim, olha, falando sério, é realmente isso. Então, perceba que aquilo que nós fazemos como profissional também influencia naquilo que o cliente sente e no resultado do processo.
Então, existem formas de nós fazermos, de nós falarmos, e a gente vai ampliando a consciência dos nossos clientes de como a gente pode fazer isso, de uma forma que fique mais leve, tanto para mim como profissional, quanto para o cliente. É claro, gente, nós trazemos essa consciência, mas quem vai decidir é o cliente, só que eu não vou ficar carregando o peso dele. Né? É uma decisão do cliente também querer fazer ou não a partir dessa percepção. Entendeu? Faz sentido? Faz, claro. Faz muito sentido. Bom, não sei se vocês... Eu estou vendo aí, o Carlos tem uma pergunta? É uma observação que houve. Sim. A observação que eu pude, pela sua explanação e o que a gente já conhece, acho que a grande questão, né, que se coloca é exatamente o ponto de equilíbrio, né? Porque se não se chegar a essa situação, o conflito ele vai estar implantado, né? E a grande dificuldade que eu, enquanto mediador, né, encontro é não deixar que as minhas percepções influenciem na visão de equilíbrio do mediado, né? Porque esse caso que você falou aí da sua aluna com o cliente dela lá, né? Talvez a sua aluna estivesse querendo... Ela era uma mediadora, né? Mas ela, enquanto advogada, estava querendo colocar um ponto de equilíbrio na visão dela, e não na visão da cliente, né? E por isso que até mesmo entre elas, enquanto advogado e cliente, estava havendo um conflito, né? Então, assim, essa é a minha grande dificuldade. Teoricamente, eu entendo, vejo que efetivamente é isso que se busca, mas quando você vai fazer essa prática da mediação em que você tenta colocar o contexto como um todo, que no caso é a constelação, né? Não deixar transparecer ou não transpor para a relação que você está mediando os seus valores de mediador, para não influenciar no equilíbrio, que é talvez o mais complicado, né? E essa consciência na hora de você estar praticando a mediação também bem porque às vezes você quer, gente, mas não é possível que você não está enxergando, não é possível que você não está percebendo, mas a gente tem que olhar com as lentes do mediado, né? Então, essa é a grande dificuldade que eu tenho, né? Assim, o que me chama bastante atenção, né, em tudo isso é que o equilíbrio. A palavra-chave para mim é equilíbrio. E o que você está falando é importante, Carlos, no sentido de que nós não somos isentos da situação. Então, a gente fala da imparcialidade, a gente fala dessa neutralidade, mas pensa o seguinte, que quando você está ali mediando algo que tem muito a ver com o seu sistema, com o seu conjunto de crenças, com os seus valores, é muito fácil da gente se emaranhar, né? A gente diz se emaranhar, né? Com a questão dos clientes. E você olha aquilo e você fala assim, puxa, mas poderia ser diferente. Assim como poderia ter sido diferente no meu sistema. E eu olho para aquelas pessoas e falo assim, nossa, eu gostaria de fazer algo para que o caso deles fosse diferente. É um processo tão inconsciente que a gente não percebe. Então, isso que a gente faz é um trabalho contínuo, né? Imagina o seguinte, como facilitadora de constelação que eu sou, e também como profissional, quando o cliente chega, assim, é como se eu desse um passo atrás, eu me coloco em primeiro lugar como observadora. Uma observadora, lembrando que eu tenho aqui todo esse meu contexto, e que cada um deles tem o contexto deles. E a primeira coisa que eu internalizo, eu sou eu, vocês são vocês, e eu respeito os contextos de vocês, né? Eu respeito os sistemas de vocês. Isso é algo que também, assim, ajuda bastante nesse trabalho de percepção, né? E aí eu começo, quando eu sinto, eu falo assim, que até o corpo influencia. E aqui os mediadores podem começar a perceber o seguinte, quando você está numa mediação e o seu corpo começa a fazer isso, sabe, ir para frente, é inconsciente, vai fazendo isso aqui. Você pode perceber que talvez você esteja
começando a se influenciar, ou começando a entrar naquela... Então, o que você faz? Você mexe a cadeira, você vai um passo para trás. Porque é como se você se colocasse numa terceira posição, que é a posição do mediador, olhando para aquele conflito, entendeu? Então, assim, é um trabalho, vamos dizer, diário, porque, por exemplo, eu faço isso há muitos anos, mas, mesmo assim, dentro do que a gente chama aí das ordens da ajuda, tem hora que eu falo, opa, aí eu tomo consciência e falo, peraí, aqui eu sou eu, você é você, né? Então, acreditem, a gente aos poucos vai aprendendo, porque tem muitos emaranhados do nosso sistema. Às vezes as pessoas falam assim, vou fazer uma constelação, essa constelação resolve a vida. Não é assim, constelação não é milagre. Eu falo que as pessoas precisam tomar consciência e fazer algo com aquilo que elas estão vendo, né? Não se trata só daquela percepção naquele momento, se trata das atitudes que eu vou ter em relação àquilo que eu vi, né? Isso nós não podemos fazer por ninguém. Então, percebam, todas as pessoas que chegam aqui e fazem um processo, né, de constelação, a gente traz a consciência de que elas precisam assumir o quê? Autorresponsabilidade. A responsabilidade por isso daqui é seu. Eu sou o quê? Um facilitador. Eu estou aqui para exercer a minha função. Mas, neste momento, você que vai tomar a responsabilidade. Quem vai arcar com as consequências disso são vocês. Entende? Então, eu deixo de ficar carregando o peso das pessoas. Espero ter contribuído, Carlos. Esse que você falou aí, né? É um trato com respeito, né? Com bastante respeito, mas sem o toque da piedade, né? Então, fazer com que as pessoas também se conscientizem que aquilo chegou ao ponto que se chegou por uma influência própria delas, né? Então, Sim. E você não pode ter piedade disso, você tem que encarar racionalmente a situação e buscar a solução mais apropriada, que volte ao equilíbrio, né? Então, aí precisa entender também que talvez você usou a palavra piedade, né? Eu não sei o que é piedade para você, e talvez em algum momento da sua vida, ou por influência religiosa, alguma coisa nesse sentido, também para você isso seja importante. Então, você olha, às vezes, não sei se é o seu caso, mas eu estou falando uma possibilidade, né? Eu olho, se eu venho de uma família, de um sistema, por exemplo, católico, que a gente fala, né, tem que ter piedade das pessoas, tal, a gente fica com aquele sentimento de que, puxa, essa pessoa é uma coitada, ela não tem força para se levantar. Mas a piedade que eu entendo é no sentido de que eu olho para aquela pessoa com a força que ela tem, mesmo com a dificuldade que ela está passando. E isso a gente pode chamar o quê? De compaixão, né? Porque aquela pessoa, ela tem o quê? Ela tem a força para lidar com aquele conflito. Todos nós, e a gente fala, todos nós temos os recursos necessários para lidar com a situação que nos aparece, por mais dificultosa, por mais dificuldade que a gente tem em relação àquilo, né? Basta também a gente querer. Então, se eu olho para outra pessoa, ó a diferença. Sente aí, tá bom? Eu vou fazer um trabalho aqui, eu vou olhar para você e vou imaginar assim, nossa, puxa vida, o Carlos, nessa situação, não vai conseguir. Tenho tanta dó dele. Como você se sente com isso? Eu estou sendo vitimado. Para mim, você é vítima do sistema, que você não é capaz de transpor, e na realidade não é isso que você busca. Né? É como se eu estivesse, a minha intenção de ajudar é como se eu estivesse diminuindo você. Agora, imagina o seguinte, quando eu olho para você e falo assim, eu entendo os seus contextos e entendo que também você tem a força para resolver esse problema.
Como é? Qual é a diferença quando eu falo da primeira para a segunda? Muda o ânimo, né? Opa, peraí. Acredita em mim, né? Alguém acredita que eu sou capaz de ultrapassar essas barreiras e resolver da melhor maneira possível, né? Ou seja, resolver, né? Capaz de resolver. E perceba o seguinte, da mesma forma, eu não disse que eu iria resolver para você, eu disse que você tem a força para isso. Entendeu? Essa é a diferença. Obrigada, viu, Carlos, pela sua contribuição. Vânia, estou vendo que a Vânia está com a mão levantada, quer falar? Acho que eu já estourei até meu tempo aqui. Não tem tempo, não, é mais ou menos esse tempo, mas... Ô, Vânia, está desligado o seu microfone. Pronto. Fabiana, você falou em um momento que nós tomamos decisões pelas emoções, né? Eu sou uma pessoa mais lógica, mais razão. Quando você diz que tomamos pela emoção, talvez isso se aplique mais nessa mediação familiar. Ela não atrapalha em uma mediação, por exemplo, que nós temos ali junto à Caixa Econômica, junto aos conselhos, ou eu estou entendendo errado? A emoção também tem que ter um equilíbrio, razão e emoção. Também, Vânia, precisa ter equilíbrio entre razão e emoção. Se a gente usa só a nossa razão, a gente não vai estar entendendo o contexto inteiro daquelas pessoas, né? Assim como não vou entender qual que é a necessidade de cada um. Se eu uso só a emoção, eu posso me tornar aquela pessoa que vai olhar como eu olhei aqui para o Carlos no primeiro momento, com dó, ou com raiva, ou com qualquer sentimento. Agora, quando eu quis dizer aquela fala em que nós tomamos as decisões pela emoção, eu vou pedir para você pensar no momento da sua vida em que você teve que tomar uma decisão que ia te trazer uma consequência, um resultado. Uhum. Perfeito. Aonde você sente isso no seu corpo? Em primeiro lugar. Essa é a emoção. Uhum. Entendeu? O que acessa mais rápido? Aí, primeiro foi uma emoção que você sentiu. Esta emoção que vai te motivar, e aí você vai pensar o que você vai fazer. Entende? Então, nós somos seres emocionais. É que muitas vezes nós nos distanciamos dessa essência de quem nós somos, do ser. E nós acreditamos que nós somos só o quê? A mente. Mas só de eu fazer essa pergunta para você, automaticamente você acessou o quê? Uma sensação. E essa sensação te traz uma emoção. Qual é a emoção que te vem? Angústia. Percebe? A situação que eu pensei. Uhum. Então, esta emoção, essa sensação, essa angústia, vai fazer com que você tome decisões, com que você tenha um certo tipo de comportamento. Né? Vamos supor que você precisou, naquele momento, se defender. Às vezes, essa defesa, ela não foi puramente pensada, ela foi através da sua emoção que você teve aquele comportamento, que você teve aquela atitude. Entendeu? Então, é nesse sentido que eu quis dizer da emoção, né? Nós continuamos, sim, a gente tem uma interligação, nós somos seres sistêmicos, mente, corpo, emoção, sistema, tudo isso aqui está atuando em nós, né? Mas nós não somos só isso aqui, nós acreditamos que somos comandados, mas no momento em que eu faço uma pergunta, em que eu acesso algo em você, em primeiro lugar, isso é sentido no nosso corpo. Mas nós, às vezes, acreditando que usamos mais a razão, a gente não dá atenção. Às vezes, quando chega um cliente
que a gente vai atender, a gente não se sente bem, tem uma sensação, assim, estranha. Talvez seja o quê? Uma emoção, uma memória que vem, que a gente nem sabe de onde, ou tem a ver com o campo daquela pessoa, percebe? Então, nós ficamos o quê? Com isso que a gente vai aprendendo aqui. Mais atentos às informações também que chegam até nós, que não são por aqui. As informações que chegam através das emoções, através do nosso corpo. Ok, obrigada. Fez sentido? Fez, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, Sandra? Oi, Fabiana. Não sei se a Elaine quer perguntar alguma coisa, quer falar? A Elaine ficou quietinha. Eu vou falar. Eu fiquei quietinha. O doutor Ah, Bruno. doutor Bruno. Que bom tê-lo aqui. Eu estava desde a metade, mais ou menos, eu ouvi, agora já Que quase alegria. uma hora. Eu queria agradecer, consegui acompanhar, pelo menos agora, mais ou menos uma hora, quase uma hora de fala. Eu peço desculpas pessoalmente, pedi para ele pedir desculpas pela minha ausência no começo por conta de uma outra reunião. De todo modo, eu queria agradecer a Fabiana pela exposição e por nos abrir a mente para possibilidades. Eu acho que uma coisa que a gente evita na conciliação, na central de conciliação, é fechar portas, né? E pensar de uma forma única, achar que a gente faz conciliação do jeito que é o único existente, que é a única possibilidade. Me parece que dentro desse contexto de expandir possibilidades, pensar em coisas que não seja certo e errado, como foi mencionado, pensar no equilíbrio, pensar que às vezes a gente tem que ir além do que aquilo que a pessoa está falando para buscar causas que às vezes estão muito além até da pessoa em si, da história da vida da pessoa, mas remete até aos antepassados. Tudo isso é muito enriquecedor, enfim, para facilitar só alguns pequenos pontos que foram tratados na palestra. Então, eu acredito que a constelação, até por conta do sucesso, ela foi trazendo muitas pessoas que às vezes não sabem divulgá-la e tratá-la adequadamente. E com isso ela foi até sendo muito, não menosprezada, mas às vezes até criticada porque não há uma separação de quem são os bons profissionais e quem às vezes não tem o conhecimento necessário. Eu estou falando disso para ressaltar aqui a Fabiana pela qualidade do que ela falou hoje e o que ela falou da outra vez, é uma das pessoas que a gente sabe que pode contar e pode usar de referência para que tenha esse compartilhamento e para que a gente possa aprender um pouco mais sobre as constelações, sobre direito sistêmico e assim por diante. Então, só tenho a agradecer e ficar à disposição de todos também, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, doutor Bruno, pelo convite, poder estar aqui com vocês novamente. Eu fico à disposição, né, para outros eventos que vocês queiram que eu venha falar. Para mim é uma honra estar aqui e também poder abrir essas possibilidades, né? Eu lembro da nossa conversa a primeira vez e foi justamente isso, nós falamos assim, são possibilidades, né? Eu não digo que, assim, a minha forma é melhor ou não, cada um tem o seu tempo, a forma de fazer, mas eu gosto de mostrar e desmistificar essa questão da constelação, né, e trazer essas possibilidades de que, se nós aprendemos o que é realmente esse pensamento sistêmico, a gente vai aplicar através de perguntas, né, e a gente vai aplicar isso na nossa vida, olhando para a nossa família de origem, entendendo o que eu posso melhorar aqui na minha vida, que também vai influenciar no meu trabalho. Eu acho que essa é a nossa função também, que não se trata de apenas do que nós vamos fazer aqui para as pessoas, mas para a sociedade como um todo, né? Então, eu agradeço muito as suas palavras e também a compreensão, né, que você teve também a partir de tudo isso. Muita gratidão mesmo. Obrigado. O Edinaldo, acho que quer falar alguma coisa, Edinaldo. Sim, doutora Fabiana, parabéns pela exposição. Eu só gostaria que a doutora repetisse aquela definição inicial de direito sistêmico e constelações familiares.
Tá. Por favor. Eu falo que é uma definição minha, não tenho muito isso escrito, mas eu digo que é uma forma de facilitar as soluções de conflito, é uma forma de nós olharmos para os contextos e as reais necessidades dos nossos clientes e entender que, a partir dessa compreensão maior, as partes podem chegar numa boa solução. Né? O que a gente fala, que não dependa de nós, né? A facilitação é assim, eu sou um profissional, mas eu não sou aquele que vou dizer para você que é isso que deve ser feito. Você, através da sua autorresponsabilidade, tomando consciência, pode chegar naquilo que é melhor e que vai equilibrar aquela relação, né, e trazer um pouco mais de paz, vamos dizer assim, né, para aquele sistema. Lógico, Edinaldo, que isso que eu estou falando, às vezes as pessoas olham a constelação ou o pensamento sistêmico como uma forma de acordo, né, de chegar a uma composição. E às vezes não é isso. Só das pessoas levarem os processos com mais respeito, isso já traz um benefício muito grande para as partes. O que eu percebo, quando as partes estão na mágoa, no ressentimento, e os seus advogados, por exemplo, aqui falando do que eu faço, quando os seus advogados, eles se aliam ao cliente num movimento de vingança em relação à outra parte, isso é prejudicial, porque aquilo que eu faço também vai influenciar, o meu cliente vai influenciar a outra parte. Então, como profissional, eu também tenho que saber qual é o meu lugar como profissional, no que eu posso realmente ser uma contribuição para que essas pessoas cheguem ali na boa solução, ou que elas consigam estar em paz, né? Ou que aquele processo siga de uma maneira mais equilibrada, né? Então, eu acredito que, assim, parte muito da nossa postura profissional. Tá? Seja na mediação, seja na advocacia, os juízes, a gente percebe, né, tá o doutor Bruno também, eu tenho muito respeito pela forma como ele também lida com as situações, e muitos juízes que eu conheço que também aplicam, não é que eles fazem constelação na audiência, eles fazem perguntas, eles olham para as pessoas com respeito, e isso eu acho que é o primeiro passo. Obrigado, doutora Fabiana. Eu que agradeço. Eu fiz essa definição, né, que você desse essa definição, porque para chegar a uma outra questão em audiência de conciliação. Na verdade, eu não digo questão. Eu costumo falar para as pessoas, para as partes, né, para o autor, o réu, o representante da Caixa, o representante do INSS, os prepostos em geral, e assim por diante, principalmente nas audiências da Caixa Econômica Federal, danos morais, por exemplo, né, que eu já falo para as partes parece que já chegam querendo brigar, querendo bater no pessoal da Caixa, tal e tal. Aí há uma frase que eu fiquei, digamos assim, eu fiquei famoso, né? Que eu digo, vamos esquecer o passado. E isso faz parte desse direito sistêmico, né? Nas audiências, conciliação, né? Nas mediações, tal e tal. Eu não sei se está certo, né? O conciliador chegar e falar, olha, sem brigas, vamos esquecer o passado. Porque a solução do caso, né? O que eu penso? Quando eu estou falando de esquecer o passado, eu estou falando de excluir uma parte da história. Quando nós podemos olhar para aquele passado e perceber que aquilo não pode ser modificado, e dizer sim, a gente fala assim, sim, aconteceu. Esse é um ponto. Quando você diz, olha, tudo bem, aconteceu, foi desse jeito, o que nós podemos fazer daqui para frente para que possa chegar num equilíbrio? Entende? Isso é diferente. Quando eu digo assim, por exemplo, para você, imagina numa situação da sua vida que foi muito difícil para você, e eu digo assim, Edinaldo, vamos esquecer o passado.
Como você se sente? Bom, aí depende, né? Aí depende, que passado, o que aconteceu, né? Aí eu... Percebeu? Sim. Automaticamente você virou para mim e falou assim, mas que passado? O que realmente, né, ela está querendo me dizer? Então, quando eu digo para você assim, puxa, Edinaldo, eu entendo tudo isso que aconteceu, né? A gente pode olhar para esse passado, a gente não tem como mudar isso que aconteceu, mas o que nós podemos fazer daqui para frente? Percebe? Sim, A sim, diferença sim. na linguagem? A diferença. Por quê? Percebam o seguinte, as pessoas que que tenham os conflitos em relação à Caixa Econômica, danos morais, elas estão buscando uma compensação que muitas vezes não é a compensação da Caixa. É uma compensação por aquilo que elas acreditam que não receberam dos seus próprios sistemas. Sim. Então, elas estão buscando a reparação de um dano através de uma outra entidade, que não é a entidade familiar, porque eles sentem que receberam pouco daqui, e eles querem receber mais. Se a gente perceber, tem muitas pessoas que repetem, inclusive, ações de danos morais. Aí você fala assim, mas essa pessoa está sempre com esse problema. Todas as pessoas, para ela, estão causando dano. E aí a gente vai olhar o quê, às vezes? Para o sistema familiar dela. Quantos danos foram sofridos, o que ela acredita que não recebeu da família, que aí ela fica buscando essa reparação em outras pessoas, entende? Então, é um olhar mais ampliado, né, para toda essa situação. Entendi. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço a sua pergunta, pela contribuição. Imagina. Fabiana, eu ia te falar uma coisa que a doutora Vanessa falou uma vez, que é assim, quando chega uma pessoa, chega junto com ela toda uma história atrás, né? Então, cada um é único, justamente ter esse olhar mesmo de cada um, e que a gente não sabe o que está por trás, não é isso? Exatamente. Olhar com respeito. Eu gosto de usar essa frase também, que assim, eu digo, por trás de cada ser humano existe sempre uma bela história. Às vezes, mas Fabiana, a história daquela pessoa é tão difícil, ela teve uma vida tão difícil, e aconteceu isso, mas olha a beleza de tudo isso. Se não fosse por toda essa situação, talvez essa pessoa não estivesse aqui. Quanto amor, quanta dedicação, quantas coisas fizeram com que essa pessoa pudesse caminhar até esse lugar, sabe? Então, quando as pessoas começam a me falar, eu olho para aquilo como um presente, a gente fala, é uma beleza aquilo que a pessoa está trazendo, a história dela, porque aquilo é dela. Quem sou eu como pessoa para dizer assim, isso é certo, isso é bom, isso é errado? Isso são os meus valores morais, né? São os meus julgamentos. Então, é nesse sentido que a gente traz essa consciência, de olhar para o outro com mais respeito, com mais empatia, com compaixão, né, nos liberando desse julgamento, entendendo que as pessoas chegam com todas essas histórias, e todos merecem respeito. Obrigada, Fabiana, obrigada pela palestra. Eu que agradeço. Eu sou suspeita, então eu não posso nem falar muito. Eu que agradeço a vocês, como eu falei, é um presente para mim estar aqui e falar sobre esse tema. Estou sempre à disposição. Obrigado. Bom, eu estou me retirando. Muito obrigado a todos, né, pela presença, tá bom? E até o dia, doutora Fabiana. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, com licença. Até mais, licença. Até mais. Vou parar de gravar, gente. Estou gravando ainda, parar a gravação. Pronto.